Olhem esta caneta. Eu quero dividir com vocês a história por trás desta caneta, que veio para mim lá do Peru, mas para isso eu quero falar sobre o processo de mudança do nosso padrão vibracional. O impacto que mudar o nosso padrão vibracional causa na manifestação de coisas materiais e não materiais na nossa vida. É onde acontece uma transformação na forma como nós vamos atrair e manifestar determinadas coisas, seja para oportunidades, resoluções de problemas, realizações diversas, sempre em uma frequência de harmonia, de satisfação, de alegria, que nos leva a uma gratidão maior. Porque essa mudança de padrão vibracional nos conecta a frequências vibracionais mais elevadas. E frequências vibracionais elevadas gera tudo isso que eu acabei de dizer anteriormente, né? Um sentimento de satisfação maior, de alegria e de gratidão. E uma harmonia. Tudo parece que se manifesta de uma forma muito fácil, prazerosa, gostosa. Só que sempre foi assim. A gente vai compreender que para mudar o nosso padrão vibracional é necessário a gente olhar para dentro, para o nosso ser. E olhar para o nosso ser, o nosso interior, a gente vai precisar de acolher, enxergar as nossas sombras que precisam de serem iluminadas, transformadas, ressignificadas. E esse processo ele não é tão confortável assim. Logo, pensar que sempre foi fácil, né? Então atrair as coisas de uma forma mais harmoniosa, alegre e com esse sentimento de satisfação maior, é saber que não, porque tivemos que traçar um caminho de desconforto na desconstrução daquilo que a gente por um momento entendeu que era parte de nós, mas que a gente logo percebe que aquilo foi introjetado pelo ambiente onde nós estávamos sendo inseridos, e também de outras crenças de outras pessoas passadas para nós. Olhar para esse interior vai fazer com que a gente, além de acolher essas sombras, a gente identifique essas crenças limitantes para desconstruí-las e também observar a baixa autoestima, que é de uma percepção baixa de valor de nós mesmos, sentimentos de insegurança, de inferioridade, medos e tudo aquilo que repercute de uma forma negativa, que faz com que a gente vibre de uma forma negativa. Então, vibrar de uma forma negativa faz com que a gente atraia e sintonize com informações, eventos, circunstâncias, pessoas que estejam vibrando, né, naquela mesma frequência baixa, às vezes até densa, dependendo de como a pessoa está. E isso causa uma influência em como nós estamos vendo, nos enxergando a vida, os processos diversos que se dão aí, em como nós sentimos, pensamos, agimos, nos movemos. Quando nós causamos essa transformação interior, então, nós começamos a vibrarmos de uma forma diferente, mais elevada. E nesse processo estamos expandindo nossa consciência. Aquelas crenças que antes nos limitavam, elas são transformadas em crenças fortalecedoras. As limitantes limitam e as crenças fortalecedoras nos impulsionam.
acreditar que nós podemos desenvolver habilidades para poder chegar onde a gente quer, a reconhecer potencialidades que antes a gente não reconhecia em nós, a querer desenvolver isso. E neste processo a gente começa a sintonizar com frequências vibracionais mais elevadas. E quando nós nos sintonizamos a essas frequências vibracionais mais elevadas, a gente começa a manifestar aquilo que a gente quer de uma forma mais harmoniosa, prazerosa, alegre, e vamos experienciar esse sentimento genuíno de gratidão. Entender que os nossos sonhos, eles estão em uma frequência de alegria, porque se a gente fechar os olhos e observar com detalhes aquilo que a gente quer, a gente vai logo perceber que a gente começa a sorrir. Então, tudo aquilo que a gente quer na nossa vida, que é genuíno, que gera um sentimento, né, de prazer, de satisfação, de alegria, de contentamento maior, está sintonizado em frequências vibracionais mais elevadas. Se a gente, então, estiver vibrando em frequências mais baixas, mais densas, a gente vai ter dificuldade de manifestar isso e logo na manifestação sentir um conforto, uma satisfação, uma plenitude nesse processo. Agora, quando nós manifestamos em frequências vibracionais mais elevadas, a experiência ela é outra. E esse processo, que não é um processo confortável, lidar com o interior, com o nosso ser, mas faz com que a gente entenda que, quando dito que não é ter para ser, mas sim ser para ter, faz jus a esse processo todo de transformação que nós nos colocamos quando decidimos olhar para dentro, para o nosso ser. E quando nós fazemos isso, tudo se transforma e então eis que uma caneta ela aparece. Eu vou falar de uma forma bem breve sobre isso, mas depois eu posso aprofundar com vocês. Mas enfim, eu queria comprar uma outra caneta e estive em uma loja onde eu me deparei com algumas canetas, mas ali eu não senti um sentimento genuíno, né, de comprar a caneta que ali eu vi ali. E então, logo depois teve um show aqui em Belo Horizonte, né, na Praça da Liberdade, que era do Alceu Valença com a Orquestra de Ouro Preto. E eu recebi uma mensagem da minha amiga Graça me convidando para ir ao show que eu também já tinha decidido de ir. Nos encontramos lá e eu e a Graça nos conhecemos há 10 anos atrás, justamente na Praça da Liberdade e em um show também, e de uma forma muito linda. No final do show, a Graça abriu a bolsa e tirou 2 saquinhos de presente, um deles com esse colar que ela mesma fez e me presenteou, e o outro com esta caneta. No momento quando eu estava aqui no Brasil, em Belo Horizonte, intencionando comprar uma caneta, a Graça estava lá no Peru, justamente comprando uma caneta para me dar de presente, porque estava acessando a mesma frequência informacional que eu aqui estava e transmitindo isto. Então é isto que acontece quando nós transformamos o nosso jeito de vibrar, de sentir, de pensar, de agir e nos conectamos a frequências vibracionais mais elevadas. A minha amiga Graça, fica aqui a minha gratidão por esse colar lindo que eu estou usando, que foi ela mesma que fez, e a esta caneta que ela trouxe para mim, especialmente lá do Peru, que agora é a minha caneta que eu estou usando para poder anotar todas as minhas coisas. E fica aqui também o meu agradecimento à nossa amizade. Aqui eu posso falar, né, porque estou aqui no meu canal.
A Graça e eu nos conhecemos há 10 anos atrás, como eu disse, em um show de uma outra cantora que nós ali somos fã, né? E foi num evento de jazz que aconteceu justamente na Praça da Liberdade há 10 anos atrás. E no momento ali, quando nós nos conhecemos, eu queria muito tirar uma foto com a Jesuton, que é uma cantora londrina que veio para o Brasil, fez muito sucesso. E o meu celular na época, ele era um celular muito simples e ele travou. E eu não conseguia tirar a foto. No mesmo momento eu sinto no meu ombro, né, uma pegada dizendo assim: vai que eu tiro a foto para você. E aí eu olho para trás e vejo a Graça com uma câmera maravilhosa que dava a entender que ela era parte da produção, da imprensa, né, uma fotógrafa profissional. E ela vai e fala novamente, vai, porque tinha algumas outras pessoas aguardando e eu fiquei meio ali, né, estático. E logo ela fez as 2 fotografias que eu tenho, né, poderia ter mostrado aqui para vocês, mas eu tenho, guardo com muito amor, com muita gratidão. Ela colocou num envelope e marcou um encontro para poder me entregar. Eu pensei que ela iria até cobrar e ela não, fez uma dedicação carinhosa e me entregou. E daí nasceu a nossa amizade e Graça me acompanha aí ao longo desses anos todos nessa minha jornada e eu aí observando a caminhada e a jornada da Graça, que é uma pessoa viajante e uma pessoa que se fez, né, de modo direto ou indireto, muito presente na minha vida, sempre me apoiando, até mais do que aquelas pessoas mais próximas. Porque tem uma coisa, tem pessoas que querem o seu bem, mas tem pessoas que elas não querem apoiar, seja de modo direto ou indireto, aquilo que é importante e relevante para você, os seus sonhos, seu crescimento, seu desenvolvimento. Porque se isso acontecer, isso que você coloca tanta intenção acontecer, você pode destoar daquilo que elas não acreditam muitas vezes, que podem fazer, que podem adquirir, né, para a própria experiência delas. Então elas não vão ali muitas vezes promover esse processo de apoio, como você vai encontrar nessas pessoas que sonham juntas com você, porque um dia elas já tiveram sonhos grandes e elas, no caso, então, sabem a importância disso. E Graça é uma dessas pessoas que eu tenho uma gratidão enorme, né, de termos aí essa história e depois de 10 anos estarmos ali naquele local, em um show, e através disso receber esse presente que ela lá no Peru, sem saber, né, que eu queria comprar uma caneta, ela traz para mim. Então isso mostra, né, o poder da nossa intenção e de manifestar as coisas com mais facilidade quando nós estamos vibrando em frequências mais elevadas. E que para isso, né, a gente precisa de mudar o nosso padrão vibracional. E para mudar o nosso padrão vibracional, a gente vai ter que reconhecer todo esse interior que precisa de uma transformação, de uma lapidação, que vai expandir a nossa consciência para que haja a conexão com os sentimentos, energias, vibrações mais genuínas presentes nessas frequências vibracionais mais elevadas, como o amor, a alegria, né, o respeito. E esse celular mesmo que eu estou gravando, né, este vídeo para vocês, ele vem de um processo também de manifestação assim, né, com muita harmonia. Então tudo que se cria dentro de frequências vibracionais mais elevadas sempre virá com harmonia, satisfação, alegria e um desprendimento de gratidão enorme. O notebook que eu uso, coisas, né, na minha casa que eu tenho, seja materiais ou não materiais, e tudo que eu busco aí de alguma forma me conectar e manifestar na minha vida
vêm de frequências vibracionais mais elevadas, por mais simples que sejam, mas me trazem alegria e um sentimento de gratidão. Então, você deixa de vibrar em uma sensação de insuficiência, parece que está sempre faltando algo, para você reconhecer, agradecer e ampliar a vibração e a frequência daquilo que você já tem. E aí tudo se torna muito mais prazeroso. E aí, para poder alcançar outras coisas a partir daí, é só ampliar a vibração daquilo que já se tem. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Vibro para que tenha agregado aí algum nível de valor e agradeço. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. Eu vou trazer outras informações falando sobre esse processo de manifestação, de sintonização com frequência vibracional, para que vocês tenham ainda mais clareza e possam aí experienciar na prática, na vida de vocês, compreendendo que a gente precisa de olhar para esse interior, transformar, e quando a gente transforma esse interior, a gente causa um impacto em todos os níveis e sentidos também da nossa vida.